Boa noite, Marcelo Greco. Boa Obrigado por você estar noite. participando aqui dessa uma foto, né? Dessa iniciativa aqui de falar sobre uma única fotografia. Vamos lá. Quando você me convidou, né, para fazer isso, claro, todo mundo, como todo fotógrafo, tem um monte de imagens que acha que são interessantes e gostaria de falar sobre elas. Mas eu resolvi colocar essa foto, porque essa foto faz parte do meu livro novo, O Abrigo. E essa foi uma das primeiras fotos que eu fiz para esse trabalho. Na verdade, ela foi vamos dizer assim, um ponto faz parte daquelas poucas imagens que estão no livro que provocaram eu pensar nesse trabalho. E para mim essa imagem é muito emblemática. Primeiro por causa da figura do corvo, né? O corvo é um símbolo bastante polêmico na mitologia, no imaginário simbólico das pessoas, né? O Ocidente tem uma leitura, o Oriente tem uma outra leitura. E eu tenho, inclusive, um corvo tatuado no braço, porque para mim é uma imagem muito, muito importante mesmo. E quando eu vi essa situação, essa cena, eu instintivamente eu fiz a imagem e depois quando eu vi a imagem, eu comecei a refletir e entender o porquê que ela tinha me seduzido. Porque ela, na verdade, para mim, ela fala um pouco de tudo como é que eu enxergo o meu fazer fotográfico. Você, na realidade, vê a sombra de um galho, você vê um pássaro que não é um pássaro, porque ele não é um pássaro de verdade. A sombra do galho não é o galho em si, e esse pássaro está apoiado em cima de uma sombra de um galho. Então, tudo nisso aqui é do campo do fantástico para mim, é do campo do imaginário, é do campo das minhas fantasias e do meu imaginário. Não tem nenhuma conexão com o que ela, num primeiro momento, indica para nós como o que seria uma pseudo-realidade dessa situação. E aí, para mim, ela reflete um pouco o meu pensamento sobre a fotografia, né? Porque, para mim, a fotografia ela é um pouco esse jogo, né? A gente, o tempo inteiro, para mim, a fotografia é como se fosse uma sombra. Né? Inclusive, é um pensamento que eu tento desenvolver isso escrito também. Porque, na verdade, a fotografia, para existir, ela precisa de uma luz projetada num referente, e esse referente chega até nós e aí a gente registra isso. Né? A sombra também precisa desse referente. Então, na verdade, para mim, dentro do meu pensamento, a fotografia ela é um grande teatro, ela é um grande imaginário. E eu gosto demais dessa fantasia de olhar, um pouco Caverna de Platão, né, na República, né? Olhar para as sombras acreditando que você está vendo a realidade, mas você não está vendo a realidade, você está vendo uma projeção dessa realidade. Que eu acho que é o que o fotógrafo faz, a gente está o tempo inteiro projetando as nossas questões, os nossos imaginários e encontrando imagens que representem isso. Também acho. Então, para mim, essa imagem, ela é ela oferece para mim uma leitura muito, muito plena desse pensamento, né? Que é esse pensamento da gente trabalhar com as nossas projeções, ou seja, a gente trabalha com o nosso imaginário e busca coisas, referências, estruturas visuais que reflitam o que é o nosso imaginário, ou que a gente propõe um imaginário. E essa fotografia, ela tem tudo que eu gosto, né? Eu gosto de fotografar numa luz crítica, eu gosto de trabalhar com luzes do período que começa à noite, né? É um jogo de sombras, é um jogo que constitui para mim todo esse pensamento que eu chamo de efeito sombra, né? Que a gente olha as coisas como se estivesse olhando para uma sombra, acreditando que é o real, mas os contornos são contornos flutuantes, né? Eles não é propriamente isso, né? Acho que essa questão da fotografia e a sua relação com a realidade, graças a Deus, já está resolvida, né? A gente já entendeu isso. Sim, claro. Que não é nada disso. Mas eu acho que, no fundo, muitos fotógrafos que têm um trabalho interessante, eles usam essa ideia a seu favor. Né? O Duane Michaels tem uma frase muito interessante, ele fala assim,
As pessoas acham que a fotografia representa a realidade. Infelizmente, muitos fotógrafos também. Quer É, dizer, os fotógrafos acreditam também é, nisso, né? Esse é o grande então, na mal da verdade, a fotografia coisa dos é você fotógrafos. jogar né? Jogar com essa espécie de magia, né? Mas essa imagem ela tem uma coisa que me chamou a atenção ao primeiro momento, que foi assim, quando você falou de um referente, né? Eu até pensei, ela tem o referente do referente, né? Porque é uma coisa que se multiplica, né? Eu pensei que essa imagem central, ela é quase essa ideia de que ela está duplamente repetida, né? Ela como se ela escapasse de si mesma, entendeu? Não vejo. Para mim parece mais uma coisa de como se fosse um movimento que na verdade também não se repete no resto da imagem, né? Porque a estaticidade daquele ramo lá atrás estabelece uma outra realidade, né? É como você falou, é como se é uma coisa que está, mas não está, né? O Uhum. pássaro de fato, quando você olha depois da tua explanação, né? Você percebe como é uma coisa, de certo modo, falsa, né? Ou vamos dizer assim, construída, né? Para Uhum. causar uma estranheza, né? Uhum. É, e tem uma coisa interessante, né? Porque na realidade, eu não acredito, pode ser que uma fantasia minha também, mas eu não acredito que a pessoa que fez esse pássaro, que era um pássaro de metal e colocou ela nessa posição, eu não acredito que ela simplesmente colocou nessa parede por acaso. Eu acho que é fruto de uma observação onde a projeção, né, a sombra desse galho aparece de noite nessa parede e o cara foi lá e colocou desse jeito. E aí eu acho que ganha uma camada a mais de que uma coisa é o que eu construo com o meu olhar, outra coisa é o que alguém construiu lá. E aí você vai criando essa multiplicidade de leituras de alguém provocou o meu olhar. É isso que eu quero Certo. dizer, entendeu? Alguém Você, provocou você, o meu olhar. Alguém me você se fez olhar para apropriou, algo que não está lá, certo? né? Você se E apropria de aí uma coisa. eu Uhum. me aproprio disso e isso eu jogo para o mundo quando eu coloco dentro de um livro, propondo outras tantas leituras que as pessoas podem vir a terem, o que cada um desses símbolos representa para cada um e o que cada um possa vir a ter disso, né? Então, eu gosto muito de quando essas coisas acontecem, de você jogar com essas experiências do que representa, por que isso me chamou a atenção? Eu estava passando na rua e vi isso, por que isso me chama a atenção? O que isso representa para mim e como é que eu uso isso passando para o outro, né? Através do meu trabalho. De certo Eu acho modo, às que vezes eu. Desculpe. Não, pode falar. Não, às vezes eu tenho a impressão que é isso que você está falando, eu estava passando na rua, por que que eu vi isso, né? Que é como se fossem sinais, né? Tem o jogo da amarelinha do Cortázar, que é um pouco assim, né? Você seguir atrás de uma, se a vida te colocasse assim alguns enigmas, né? Assim, para você resolver, né? Isso é tudo uma coisa da cabeça da gente também, mas eu também creio que a gente se projeta no mundo, né? E Claro. uma coisa que você estava falando sobre o seu trabalho, porque essa imagem é uma imagem emblemática desse seu livro que eu tive o prazer, assim, a satisfação de receber um volume autografado, muito, muito interessante esse seu livro, ainda vamos falar dele. Mas o teu universo é um universo que ele emerge sempre um pouco das sombras, né? Me dá essa impressão, assim, né? Quer dizer, Sempre. é, isso me lembra o David Lynch falando sobre o cinema dele, que ele fala que ele adora esses personagens que saem da sombra, porque a sombra é o nosso lado de mistério, né? Aquilo que provoca a nossa imaginação, porque você não sabe o que está no escuro, né? Na escuridão a gente não enxerga, né? Então você tem a impressão que você justamente Aham. traz essas coisas para fora, assim, como se fossem personagens mesmo, assim, que você vai tirando, né? E vai compondo essa espécie de percurso, né? Seu livro é muito um percurso, assim, né?
Uhum, mas eu acho que é isso mesmo. Para mim, as sombras, elas são um universo em que a minha capacidade poética surge, aparece. Minha capacidade de construção poética aparece melhor. E eu acho que mexe com as minhas questões mais internas mesmo. Para mim, a fotografia é isso mesmo, né? Cada um tem uma história diferente com a fotografia, mas para mim a história é tocar nos meus lados, nas minhas sombras mesmo, né? E aí, tanto no sentido metafórico do que isso representa, quanto no sentido efetivo de como é que eu uso a luz, como é que eu uso, quais são os universos em que me interessa e me seduz fotografar. Mas eu acho que você está certo, é bem por aí mesmo. Muito legal. De fato, essa imagem ela incomoda de certo modo, porque não dá para entender muito bem o que está acontecendo aí, né? É uma, o plano onde esse pássaro, né, tá situado, ele parece estar mais avante. Não dá a impressão que ele está naquela parede, né? Ele parece que ele flutua ali, meio que É que tem uma sombra, tem a sombra dele, né? é a sombra dele. Agora que eu estou entendendo, mas a primeira leitura que você tem é de uma estranheza. Assim, você fala, parece que É. mexeu a câmera, mas a câmera não mexeu, porque o negócio lá atrás está perfeitamente em foco, né? Obrigado, Não, Marcelo, pela tua participação com essa foto muito interessante, a nossa conversa também, como sempre, e até breve. tá bom, Roberto, obrigado você por ter me convidado para participar e espero te encontrar em breve. Tá bom? Abração, então.